Olá, eu sou Solange Lima. E eu sou Gabriel Azevedo. E esse é o podcast O Código da Alma. O podcast que fala sobre autoconhecimento, empreendedorismo e ajuda você nessa jornada. E hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, a Cláudia, que vai falar com a gente sobre terapias e também vai contar um pouquinho da vida dela, né, Gabriel? Isso. Então, Cláudia, muito obrigado por ter vindo. Vou te dar a chance para você se apresentar, né? A gente vai fazer 2 perguntinhas bem tranquilas, né? E aí você conta um pouco sobre a sua jornada pra gente, né? E pro pessoal que tá aí assistindo no YouTube. Então, Cláudia, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional e se houve algum momento de virada, né, na sua trajetória. Tá, primeiramente, bom dia para vocês todos. Aqui eu tô muito feliz de estar aqui, né? A primeira vez, como eu costumo dizer, a gente nunca esquece. Um pouco ansiosa, o primeiro podcast. Eu sou a Cláudia Lima, tenho 46 anos. E quando a gente fala de trajetória profissional, eu pensei em várias coisas para falar para vocês. Primeiro que eu sou uma nerd bagunceira. Segundo que eu sempre fui aquela amiga que dava conselho, sempre estava cuidando desde pequena, venho de uma família com muitos irmãos. Isso já me desenvolveu o cuidado, aquele lado terapêutico, e com 10, 11 anos, que a mãe tinha que trabalhar, comecei a mexer com comida também. Então toda essa alquimia, gostava de brincar com pedrinha, com essas coisas, já foi me despertando a cuidadora, a conselheira e a amiga. E aí não sabia direito o que fazer, queria ser primeiro, já quis ser cantora, queria ser cantora de reggae. Muitas habilidades. Eu queria ser cantora de reggae, depois queria ser artista, de jogar bola, depois quis ser basqueteira, joguei basquete por muitos anos e não sabia o que fazer da vida. Só sabia que queria cuidar de pessoas, tinha um olhar muito para o social e para a mulher. E aí eu passei por diversas áreas. Comecei trabalhando numa floricultura, com atendimento, então toda a minha jornada profissional foi conversando, foi atendendo, trabalhei 10 anos na área do turismo, e aí eu falei, não gente, tem que fazer alguma coisa, né? Eu falei, não vou pular de galho em galho de novo, mas eu conheci o corpo humano, fiquei apaixonada. Falei, como o nosso corpo funciona bem e tal. E aí, na época eu fiquei indecisa entre psicologia e nutrição. Falei, se eu fizer psicologia eu vou ficar uma chata, né? Porque eu já gosto de... essa foi o lugar. E aí eu falei, não, quero alguma coisa para cuidar e que promova a saúde. E aí eu optei por nutrição. Porque eu vi na nutrição um lugar, quando a gente cuida, que eu posso... através da alimentação, através de bons conselhos, através disso, promover e prevenir doenças crônicas, né? Só que fui com medo de ficar sem trabalho, entrei como gestora, né? Dentro de uma unidade de alimentação e nutrição em hospitais e indústria. Fiquei 9 anos. Eu não pensei que eu, por exemplo, queria só fazer consultório ou só queria fazer... eu estava testando, porque gera muita insegurança no trabalho. E aí, eis que eu fui me lapidando, trabalhando com várias questões de relacionamento interpessoal, saber que lidar com aquele funcionário mais bem-humorado, aquele mal-humorado, saber fazer financeiro, RH. Passou por todos os processos. Todos os processos dentro da gestão, mas paralela a tudo isso, gente, porque eu sou daquelas que não para, tá? Que tem que se validar com diploma, mas às vezes tá no coração, Fiz vários cursos, com 18 fiz reiki, conheci a Sol Love, com aromaterapia, que eu fiquei encantada. Aliás, gente, ela tem um cheirinho que é só dela, é muito gostoso, é muito bom. E aí eu fiz curso de reiki, aromaterapia, tarô sempre esteve na minha vida, desde os 18 anos, só que por crenças limitantes da minha família, e eu tinha medo porque achava que ia pro inferno, e mal eu sabia que é uma ferramenta... Questões religiosas, né? Uma ferramenta terapêutica, né? De autoconhecimento. Mas a insegurança, a juventude, a idade, tudo, e... Então eu sempre fui conectada com a espiritualidade, com a intuição, e nessa jornada, fazendo meio que as coisas no paralelo... eu comecei a perceber que as mulheres não olhavam para o ciclo menstrual.
Tô com 46, comecei a estudar aos 35, universo feminino, me apaixonei pela mandala lunar, mas aí eu queria doutrinar. Gente, ame seu ciclo menstrual! Tipo, bandeira mesmo, porque eu vi a potência, que não era só para não engravidar, não era só para... Não, pelo contrário. O sagrado feminino. Exato. E eu fiquei encantada, mas eu queria doutrinar mesmo. Então eu fiz tudo isso junto, fui tudo moldando. Dentro da instituição do CLT eu também dava orientação para as meninas. Eu sabia lidar naquela época que ela estava mais fragilizada. Eu falei, Flor, vixe, a Maria hoje tá na TPM, eu nem vou chegar perto dela, senão ela vai pegar uma faca para mim, assim. Então eu respeitava, não dava bronca, por exemplo, vou chamar a atenção, né? E essa foi minha jornada, eu fiquei 22 anos no CLT, mas sempre trabalhando no paralelo, sempre dando conselho, sempre com muito amor, assim, em tudo que eu faço, né? E eu acho que o ponto de virada, que você perguntou, não foi isso? Que hora que eu virei? Foi que dentro de uma multinacional, chega um momento para você escalar financeiramente, você tem que ter mais BO para resolver. Não adianta. Eu cheguei a fazer gestão de 45 pessoas. Nossa. 45 pessoas. Lactário, tudo. E paralela a isso, atendia consultório. E paralela a isso, jogava tarô. Porque, gente, eu saí de casa tarde, né? Mamãe não queria deixar colinho. Esqueci também de falar que no meio dessa jornada profissional, porque eu sou esse caldeirão. Também fiz constelação familiar. Olha. Fiz pós-graduação em constelações familiares, que me abriu muita coisa que relaciona a nutrição, o corpo, a minha família, meu sistema de crenças. E me deu um norte, né? Eu costumo dizer que a terapeuta não é que ela é boazinha. Ela nasce com muitas dores e dói tanto no nosso coração, que a gente quer ter alívio emocional, né? E depois que a gente descobre, a gente quer ajudar. E aí tinha que escalar. Não tava afim de ter uma equipe, com todo respeito, tá, gente? Vocês, de verdade, meninas, eu aprendi muito com a gerente de unidade, de verdade, mas não me crescia mais os olhos. Faltava alguma coisa, né? Tinha aquele vazio, né, que a gente conhece. Também a pressão, a hierarquia. A gente falou bastante. Falamos bastante disso já. Me formei em CLT, agora encerrei o ciclo, né? Só que assim, e aí eu falei, não quero mais, vou procurar outro lugar. Mas eu só realmente estava pensando nesse aspecto mais, como que eu posso dizer para vocês? De parar de ter pressão, de parar de ter que responder por coisas que eu já não acreditava, esse vazio que você falou, Sol. Que a alma já não conversa com a instituição. E aí eu conversei com eles, saí, graças a Deus, saí bem, aliás, com as portas abertas, que eu sou extremamente grata. Então, o ponto de virada foi o desconforto, acho que veio com a maturidade, que eu virei a chave, né? Que aí eu achei que ia fazer um monte de coisa. Mas aí teve algumas intercorrências da vida. Depois de 3 meses, eu acho que veio para mim de falar, eu sofri um acidente de bicicleta que a vida me parou, né? Por 2 anos. Era o momento que tinha que resolver algumas coisas e precisava ficar mais com ela mesma, né? Mas, porque eu já sabia onde ia morar, já sabia o que ia fazer, já sabia que eu queria cuidar de mulheres com a nutrição, já sabia que queria comprar minha casa em Florianópolis. Gente, queria ir embora para Florianópolis, mas hoje eu amo minha cidade, eu amo mesmo. E a vida me brecou para refazer os meus valores internos, né? Que vem muito junto com a maturidade da mulher 40 a mais. E foi várias questões. Eu tive transtorno de ansiedade, TEPT, tive medo, pânico, achei que ia ficar corcunda, minha autoimagem mudou, mas também me trouxe consciência corporal. E aí eu entendi que tudo isso ia fazer o meu trabalho ficar com mais respeito à vida, mais respeito às diferenças. Mais potência, mais né? Mais potência, mais espiritualizado com essência. E depois eu voltei, né? Também porque não tinha condições de fazer gestão de pessoas na época. E aí eu falei, agora eu vou empreender. Mas com alma. Diferente, com outros valores, né? Com essência, que eu posso dizer. Com outra mentalidade, com a alma curada, com outra visão. E um acidente
3 meses depois que você finalizou esse processo, Menino, foi. e aí transforma a vida de uma forma... Quando a gente enxerga, a gente fala muito isso aqui, né? Quando a gente enxerga a vida de cima, né? Olhando com mais espaço, a gente olha com mais tranquilidade, né? Tudo. Porque quando a gente tem 18 aninhos, fala, ai, eu nunca vou ser contratado, ninguém nunca vai me querer, e aí é contratado. Ai, mas eu nunca vou ser promovido, e aí é promovido. Sim. Ah, mas eu nunca vou entrar na faculdade, aí entra. E aí vai crescendo, vai vendo que a vida não é bem assim. E aí vem um acidente, vem um processo transformador, vem... Kiron, né? A representação do... Isso, a ferida do guerreiro ferido, né? A ferida do guerreiro o meu é touro, ferido. o meu tá em touro. Olha, Então eu não sei, eu não entendo muito de astrologia. olha. Mas o que eu tenho certeza é que eu sou uma mulher renascida, com toda a bagagem que eu trago da minha jornada profissional. E eu costumo dizer que quem dá um beijinho na morte, gente, sabe o tempero que é a vida. Olha. E se você me perguntar assim, Klaus, se você voltar em 2022, porque isso foi em 2022, você evitaria? Não. Não vou saber, né? Não, eu não evitaria, eu passaria tudo de novo. Ah, tá. Eu passaria de novo, cairia, eu... Não precisa mais. Não, já Não me precisa falaram. mais. Mas você sabe que uma época eu parei de sonhar com medo de acontecer de novo. Porque eu falei, pô, a última Ai, vez é. que eu me planejei, que eu saí do CLT, que eu falei, eu já sei. Foi um choque muito intenso, né? Aí eu falei, não posso mais sonhar, porque se eu sonhar, ficar feliz, eu posso cair. Aí falaram, Cláudia, é menos de 1% de Olha. acontecer de novo. Aí a minha alma... Por isso que o autoconhecimento é fundamental. É o que Bem- a gente fala muito aqui, É né? fundamental. Eu já vinha de um processo, assim, Gabs, eu já vinha de um processo terapêutico de 7 anos. E o que me sustentou para não ficar doida, de verdade, porque o trauma é muito impactante, de morte, de acidente. Cada um tem sua forma de reagir, mas o autoconhecimento ancora. E bem legal que você falou, bem touro, o Kiron, né? Já vamos usar, né, o arquétipo, né, e a analogia, porque touro, né, eu e a Sol somos touro, Sol e touro. Capricórnio. Então a gente sabe bem como é que é. Três Somos signos de 3 terra. de terra aqui, né? Mas ter Kiron em touro ele rege o conforto da matéria, né? Então o seu dinheiro, a sua aparência material, O pé no todas chão. essas coisas, isso daí desafiou você nesse momento. Essa doença desafiou você Porque você nessa perdeu a parte. sua segurança, né? Totalmente. Perdeu o chão. Então você não sabia muito o que ia acontecer depois daquilo tudo, né? Então acho que pode ter ficado, ainda mais de Capricórnio, né? Que é uma pessoa que é trabalhadora, que vai atrás. fiquei sem Então você estrutura. fica sem trabalhar e sem perspectiva. Então, se você não tem o autoconhecimento nessa hora, você E desmorona, rede de né? apoio. E rede de apoio, Só que né? tem uma vírgula que eu escutei essa semana, inclusive, que eu achei interessantíssima. Eu falei, gente, peguei a rescisão, né? 10 anos de CLT, veio uma rescisão considerável. Eu falei, agora eu vou investir tanto, vou dar entrada tanto, vou me planejar. E de repente, esse valor serviu de base para eu fazer fisioterapia. Fiquei com 2 terapeutas, fiquei Sim, com uma cuidou de você, cuidei né? de mim. E aí uma terapeuta falou, que sorte a sua, porque tem gente que passa por tudo isso sem ter esse Sem ter suporte, esse porque para um capricorniano realmente, estabilidade financeira conta muito, e eu me expresso através do meu trabalho, né? Mas eu dou valor para cada coisinha aqui, para um sorriso, para o dia. Eu acordo realmente agradecendo, não é papinho, tem dia que eu quero mandar todo mundo para casa. Tem dia que eu Todos tô nós. nervosa, assim. Sim, faz Todos E a parte. gente voltar a trabalhar falando nisso, e depois desses 2 anos, eu falei, vou voltar, como dá. E aí, só que eu não tinha associado esse trabalhar por conta com empreender. Eu era muito crua. Então eu fui chutada. Tipo, misturava tudo, fazia tudo. Misturava tudo do empreendedorismo, tudo, gente. Conta pessoal. Tipo, eu pegava daqui, eu pegava dali, eu pegava daqui. Eu falei, eita, nós. Eu não sabia, eu só ia fazer. Você aprendeu fazendo. Não Entendi, tinha fazer. se planejado, né? Pra fazer. Muitas vezes a gente tem que fazer assim. Essa é a minha experiência, que tem gente que se planeja, né, Gabriel? Não foi meu caso, Mas não. é bom Mas tem trazer a experiência para as pessoas saberem que a gente precisa fazer um planejamento Mas quando você tem- quer empreender. essencial. Mas tem gente que planeja demais também, né, Também, Cláudia? que já é então o- existem os o- 2 extremos. O
o extremo. A questão aqui é que no empreendimento você vai fazer ou de um jeito ou de outro, mas você vai fazer. E a ferramenta maior, né, a base, é o autoconhecimento. Gente, vamos para a segunda questão, porque senão vai ficar muito grande. Já vou começar, tá? Tá bom. Como a nutrição se conecta na prática com o trabalho que você faz hoje em constelação familiar, tarô e terapia integrativa? Há um ponto em comum entre corpo, emoção, consciência? Total. O cuidar, o nutrir. Normalmente eu trabalho com mulheres, principalmente 40 a mais, que está numa fase de transição. E a nutrição foi minha formação acadêmica, que abriu as portas para eu cuidar do outro. E onde que conecta com tudo isso? Que sempre eu digo que eu fiz várias coisas, eu nunca fiquei satisfeita de falar da nutrição só pelo alimento. Só para nutrir o corpo da Sol, do Gabi, ser ômega 3, vitamina D, faz pá. Não sustentava, porque a maioria das mulheres que me procuram querem emagrecer e não sustenta o processo. E não é porque elas não querem. Eu comecei a observar um padrão, né? Eu sou nutricionista há mais de 13 anos, só que sempre com essa intuição, com esse lugar do feminino e querendo doutrinar, né, gente? No início eu queria doutrinar, mas eu entendi o quanto que as emoções, a saúde mental, os relacionamentos interpessoais, a pressão do trabalho, os filhos, o dia a dia impactava nessa mulher na hora de se alimentar. E eu falei, não é só isso. É mais que isso. É mais que comida. É igual a mulher da fase do climatério menopausa, que é a nossa fase, né, Sol, que a gente está vivenciando, não se prepara para entender o quanto é importante um estradiol no corpo. Gente, estradiol da curva, bumbum empinadinho, arredondo. Porque o que acontece? Estradiol cai, você sente calor, você sente um monte de coisa. Você tem secura vaginal, a libido cai, que isso é uma coisa que mexe muito com as mulheres, elas têm vergonha, mas tem vergonha de falar, a pele resseca. Você sabe alguns sintomas. E quando a gente se prepara, que infelizmente a medicina tradicional não traz esse olhar, a gente passa com mais leveza, a gente tem recurso do autoconhecimento, tudo. E aí eu fui integrando esse nutrir o corpo, com alimentação, com orientação certa para o seu lugar, do feminino, ou então doenças crônicas, normalmente vem para mim, diabetes está ali no topo, infelizmente, e a parte de obesidade que eu vejo mais. Nutrir as emoções, falando de relações através da constelação familiar, através do quanto que você carrega da sua mãe no seu corpo, do quanto que o peso emocional que você está levando vem para você. Então percebe que eu não fatio na hora de atender, né? O tarô, ele vem através da espiritualidade, como uma conexão com o divino. Então sai da nutrição do Aurélio de tipo alimento e corpo, alma, é igual uma mãe que cuida mesmo, sabe? Para que cresça, né? Então a nutrição para mim ela conecta nesse lugar. Às vezes eu tenho muita dificuldade de falar, Cláudia, o que você é? Nutriterapeuta. Eu sou uma nutriterapeuta que ama cuidar de pessoas, que tem muito respeito pela história de cada uma, né? A gente, não sei se vocês conhecem, na psicologia transpessoal, que foi minha formação da pós, a gente fala do REIS, né? Razão, emoção, intuição e sensação. Então é nutrir a razão com a saúde mental, as emoções, né? Que a gente tem muita vergonha de ser vulnerável. A gente está se desconectando do sentir. Muito grande. Todo mundo tá com medo de falar, olha, eu tô triste com você. A sensação, o corpo, principalmente o corpo. Eu só tô vendo estética, minha barriga tá grande. Mas e a dor nas costas? E a cabeça aqui? Então percebe que tá tudo conectado, né? Sim. A gente somatiza muita coisa, né? E a intuição, que eu acredito que é o canal que a gente tem com o divino. Pra mim é isso que conecta tudo. Daí vem a ideia das terapias integrativas, Total. né? Porque nós não somos um produto que é fatiado, a gente até conversou sobre isso antes, né? A gente não é um produto fatiado, fordiano, que as peças vão se juntando depois, né?
tudo está vinculado com tudo e associado a tudo, né? Então você vai ver a nutrição na parte química, material do corpo, você vai ver a cabeça da pessoa para ver se ela está bem psicologicamente e não somatizar no corpo, a terapia integrativa, a terapia transpessoal, a parte espiritual da pessoa, né? Eu acho que tudo isso conecta e é o que faz o atendimento, né, ser mais valioso, né? Ajudar a pessoa de uma forma mais intensa, né? É mais profunda. Mais profunda. Porque, na verdade, tem um lugar que é muito interessante. Que se a gente fizesse o básico, gente, dormir bem, descascar menos, fazer exercício, tomar água, cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental. Tem a cereja do bolo que eu falo para todo mundo que eu atendo. Respira consciente. É o prana da vida, é o que expande. Eu tive muita questão com ansiedade. E hoje eu sei exatamente. Opa, tá ficando curta. A Terra, só que as pessoas elas têm dificuldade de conectar, porque não, tá, minha vida tá corrida, eu não tenho tempo pra isso, mas é que tá. Quando tá tudo ruim, é aí que as você precisa parar. Tinha que parar igual eu. Eu, gente, parei na marra, puf, caí, não tive jeito. A vida vai dando sinais. Sim, né? O corpo sinaliza. Principalmente o corpo, sabe? Ai, Clau, minha cabeça tá explodindo. Que tanto que você tá pensando? Que você não tá com ideia fixa? Sabe? Ai, a minha alimentação tá isso, tal. Eu falei, tá, mas como que você tá olhando? Pra onde a ansiedade olha? Que medo que você tá? Vamos voltar pra cá? Presença? Na presença a gente faz, né? E então, essa profundidade. Mas aí eu vou trazendo dentro do jeito que a pessoa é, sabe? Respeitando muito realmente o tempo de vida de cada um. Mas o que eu mais puxo é o acolhimento. É falar só, o que você tá sentindo? O que você sente? Ai, não sei. Falei, respira um pouquinho. Eu puxo isso das mulheres. Porque às vezes a pessoa não consegue nem entender o que ela tá sentindo, né? Porque a cabeça tá tão bagunçada, Sim. com tanta coisa, com tanto a fazer, assim, tarefas, que ela se perde, ela não sabe nem o que ela tá sentindo. Exato. E esse lance da cabeça é muito bacana. Você fala, gente, quando a gente fala de nutrição, eu dou o cardápio bonitinho, eu te ensino tudo bonitinho. Você vem toda motivada, mas a motivação ela vai embora. E se a gente não tiver disciplina e foco, isso eu entendi também com o empreendedorismo, tá? Porque se eu não me organizasse, se eu não separasse o CNPJ do CPF, se eu não visse aonde que eu tô, o que eu estou fazendo, eu não ia estar com direção. Disciplina. Ai, Clau, eu não gosto de comer fruta. Escolha aquela que seu paladar se adapta melhor, um micropasso, mas repete, seja disciplinada. Que com o tempo o nosso cérebro ele não é inteligente a ponto de entender o que é certo e o que é errado. Tem a consciência, que é a expansão. A consciência dá o certo e errado. O cérebro, se você falar uma coisa muito, ele entende como verdade, né? Então é disciplina, eu acho que disciplina, intenção, consciência, é isso que eu procuro trazer para as pessoas, assim, com o meu trabalho. E se você tivesse que dar uma dica, né, para as pessoas que estão começando agora a empreender, qual que seria o seu conselho passando por tudo que você passou, né, por toda a sua experiência no CLT, o processo todo até você chegar onde você está hoje? Que dica que você daria? Se organiza. Se organiza. Não é porque você resolveu tomar outros caminhos que você... eu odeio o meu trabalho, eu não gosto mais do que eu faço. Não, pensa que o seu trabalho é uma escada para você se organizar, para que você possa fazer uma passagem, gente, de empreendedorismo mais sutil. Procurar conhecimento, conversar com quem já está na caminhada, ter humildade para ouvir. Eu acho que são conselhos que eu daria. Eu faria diferente o aspecto de me organizar. Eu só sabia que queria fazer uma virada e hoje eu faria organização com mais intenção e disciplina, realmente. Acho que faz a diferença para quem está começando. Com certeza. Tem um lugar também. Você vai ter que aprender a dar conta de criar. Porque no CLT é legal que a gente cria, mas dentro de uma organização que já vem com as leis, você não pensa.
a criatividade no CLT é meio reduzida, porque eu, por exemplo, quis implantar um sistema no setor de hemodiálise que eu trabalhei no hospital e eu não queria falar do que eles não podiam comer, por exemplo. Eu queria falar do sono, o que eles estão sonhando, como que estava o intestino. Eu queria... Você ia além, né? Legal. O que fizeram comigo? Cortar. No empreendedorismo você pode fazer isso, mas você tem que organizar. Ser mais livre, né? E eu diria outra coisa para prosperar, que eu comecei a entender há muito pouco tempo. Raio laser. Eu vou fazer... Eu tenho 15 projetos. Loucura, né? Eu escolhi 2. Tem que ser por partes. Exato. Não, porque aí você tem intenção e você organiza. Então, eu seria direcionada, né? Claro que não dá para você ficar só numa coisa. Você vai, igual eu tenho várias ferramentas para ofertar, mas direciona. Fica mais fácil. Se organizar materialmente, se organizar psicologicamente. Principalmente, também, né? porque todo mundo vai falar... Ai, você já arranjou algum emprego? Nossa, gente, eu escutei muito isso. Tipo, ai, você tem que... Já procurou emprego? Eu falei, não, eu tô trabalhando. Se estruturar, né? Sim. Bom, gente, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa. Vamos fazer as considerações finais. E depois eu gostaria que a Cláudia apresentasse, né, as redes sociais dela, tá bom? Só você gostaria de fazer uma consideração? Assim, conhecendo ela, né, eu vejo que ela hoje tá num processo que ela evoluiu muito. Isso é muito bom, né? Porque acompanhei todo esse processo, então sei o quanto foi difícil e às vezes angustiante para você. E acho que vale a pena, né? Tudo isso, passar por tudo isso, acho que trouxe para ela mais maturidade. Muito enriquecedor ouvir sua história, viu, Cláudia? Muito enriquecedor. Tem muita coisa, tem muito detalhe que é bom as pessoas ouvirem, que estão começando agora Isso, a carreira. e né? para as pessoas verem o quanto, às vezes, as pessoas passam por dificuldades e desafios, e é normal, e a gente tem que aprender com tudo isso, né? Normalizar, né? Ressignificar. É humano. Ressignificar, justamente. Ressignificar e não desistir, gente. Não desistir, acreditar. E acreditar nos seus sonhos, né? Que você é capaz, que você tem as suas metas e você vai conseguir realizar. Então, isso que é importante, né? Também o autoconhecimento. O autoconhecimento, Você sempre. A gente fala do autoconhecimento muito aqui ali, gente, saber quem você é, se conheça. Vamos mudar o nome do podcast para autoconhecimento. Clau, o microfone é seu, olha para aquela câmera, pode falar o que você quiser, falar dos seus projetos, do seu trabalho, divulgar o seu trabalho, que é essa a ideia. Tá, então, Seus contatos. gente, minha rede social no Instagram, que você me encontra, lá tem tudo, é no @daflormulher com 2 L's, o da Flor que inclusive foi com a numerologia, pra gente trazer a potência do 8, né, que eu gosto muito. Como eu disse, o meu trabalho é ajudar mulheres que estão em fase de transição, que também estão com questões do corpo. Que eu poderia falar para vocês? Acreditem nos seus sonhos também, eu acho que é importante. Não tenta resolver tudo sozinha. Então, trabalho com tarô, agora estou com um projeto muito bacana, constelação familiar, terapia e a mentoria Corpo Ancestral, que eu vou trazer todos esses pilares para a mulher 40+, que deseja emagrecer com consciência, que já entendeu que a vida do dia a dia está impactando nas escolhas alimentares, mas nutrir, sabe? O espiritual dela, as emoções e a mente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade para vocês dois. Agradeço imensamente. Nós A gente que agradece, né? Por tanto conteúdo que ela trouxe, né? E agradeço a Deus, agradeço as deusas, agradeço a toda essa egrégora espiritual que acompanha todos nós, né? Muito obrigada. Que bom. Então, gente, sigam a Clau lá no Instagram. Perguntem sobre esse projeto que parece ser bem interessante, né? Esse, como que é? Corpo Ancestral. Corpo Ancestral. Que eu trabalho várias questões, assim, Põe no comentário aí que a gente repassa para ela. Isso, a gente passa para ela também. Ou entra em contato direto com ela, a gente vai deixar o contato dela, né? Isso, na vai ficar o seu né? contato lá na descrição do episódio, tá bom? Isso aí. Obrigada, Clau, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso projeto também, né? Que a gente também está começando. Também estamos começando. Que legal. Então eu desejo que seja muito próspero, muito enriquecedor, muitas trocas positivas para vocês também. Obrigada. Muita resiliência. É isso aí. Gente, chegamos ao fim do episódio.
Vamos gravar outros episódios também, vamos trazer mais convidados, então fiquem com a gente e até o próximo episódio, né, Gabriel? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.